Olá, bem-vindos a mais uma aula de História, a vossa aula número 4, hoje dedicada ao estudo da Guerra Fria. Mas vamos então começar, em primeiro lugar, por fazer a correção do desafio que foi lançado na aula anterior, na aula 3. Ora, a primeira questão que vos foi lançada pedia para vocês referirem que custos humanos e materiais foram provocados pela Segunda Guerra Mundial. Ora, temos aqui uma proposta de resposta. A guerra custou a vida a cerca de 50 milhões de pessoas. Já sabemos que este número não é muito certo, porque não há hipótese de conseguir um número preciso. Muitas ficaram sem habitação, muitas pessoas, e sem os seus bens. Destruíram-se infraestruturas tais como pontes, fábricas e escolas. Os recursos agrícolas e industriais não foram poupados. Em relação à questão número 2, indica o motivo da divisão da Alemanha no contexto das conferências de Yalta e Potsdam. Ora, a Alemanha foi dividida em 4 partes, tal como a cidade de Berlim. Cada parte foi atribuída a um país vencedor da guerra: os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética. Estes 4 países seriam responsáveis por proceder à desnazificação e desmilitarização do país. Por fim, temos a pergunta 3 do desafio. Indica os objetivos da ONU. E aqui estão eles, os tais 3 objetivos que eu, na última aula, foram apresentados. Manter a paz e a segurança mundial, tentando impedir novos conflitos. Promover a cooperação social, cultural e económica entre todos os povos. E promover os direitos humanos e liberdades fundamentais do indivíduo. Aqui tem então a resposta ao desafio da aula número 3. Ora, como eu disse no início, nós hoje vamos falar da Guerra Fria. E o que é isto da Guerra Fria? Estamos a falar de um verdadeiro conflito de caráter militar, como foi a Segunda Guerra Mundial? E é uma Guerra Fria porquê? Ora bem, em primeiro lugar, não estamos a falar de uma guerra convencional, ou seja, igual às outras. Aqui a expressão guerra aparece porque, naturalmente, o clima que existia entre diversos países, já vamos ver quais, aliás, já podem vê-los aqui, não é? Os Estados Unidos e a União Soviética são os protagonistas desta Guerra Fria, era realmente um clima de grande tensão. E de grande tensão devido às diferenças existentes entre eles. Diferenças que, como podem ver, são de nível político e de nível económico. E isso criou, portanto, relações extremamente tensas entre ambos os países e os seus aliados. Daí ser fria, Guerra Fria. Ora, o protagonismo que estes 2 países vão assumir após a Segunda Guerra Mundial vai fazer, então, com que 2 modelos políticos e económicos se assumam no panorama internacional. Estamos a falar, então, de um modelo político que era protagonizado pelos Estados Unidos, que era a democracia liberal, e é ainda, e outro protagonizado pela União Soviética, o regime comunista. A nível económico também existiam grandes diferenças entre estes 2 países e os seus respectivos aliados. A nível económico, os Estados Unidos promovem uma economia capitalista, enquanto que a União Soviética promovia uma economia coletivizada e planificada desde o tempo de Stalin. Ora, agora, para podermos continuar então esta sequência, vamos ver um pouco daquilo que vamos falar de seguida, através de um excerto de um documentário que vos vou então apresentar. Os Estados Unidos e a União Soviética passam a dominar as relações internacionais. Rapidamente, as suas posições ideológicas entram em choque, acentuando as suas divergências. O modelo capitalista entra em confronto aberto com o modelo comunista. Em março de 1947, o presidente Truman anuncia a sua intenção em apoiar governos que travassem o avanço comunista. Para combater o clima de instabilidade económica na Europa, o general Marshall apresenta um plano de auxílio, alicerçado no relançamento económico-financeiro europeu, intensificando os setores de produção e a circulação de capitais. Este clima de tensão levará à formação de um poderoso bloco militar, a NATO, liderado pelos americanos, ingleses e franceses, ao qual também se juntará Portugal.
Ora bem, neste excerto que nós tivemos a ouvir, foram aqui referidos dois protagonistas, dos quais nós iremos falar. Um deles é o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que substituiu Roosevelt quando este faleceu em 1945. Truman era o vice-presidente norte-americano e, portanto, assumiu as funções de presidente por morte do presidente Roosevelt. E George Marshall. Ora, George Marshall era o secretário de Estado norte-americano. E ele, em 1947, depois de Truman ter feito uma grande campanha no sentido de ver se os diversos países considerados seus aliados combatiam o avanço comunista, George Marshall lançou em 1947 um plano, com o seu nome, Plano Marshall, que tinha como objetivo tentar ajudar os diversos países europeus a relançar a sua economia depois de ela ter ficado seriamente danificada na sequência da Segunda Guerra Mundial. Como podem ver por este gráfico e principalmente através do que está aqui referido, foram disponibilizados cerca de 13 mil milhões de dólares. Ora, se hoje isto é muito dinheiro, imaginem o que seria em 1947, não é? Estes 13 mil milhões de dólares seriam então disponíveis para os países da Europa que quisessem ter acesso a esse dinheiro. Em contrapartida, naturalmente haveria contrapartidas, não seria propriamente pura e simplesmente disponibilizar o dinheiro e ponto final. Em contrapartida, esses países deveriam aderir a uma economia de mercado e um comércio livre, que eram algumas das principais características da economia capitalista que era desenvolvida pelos Estados Unidos. Ora, isto significa que logo à partida os países que estavam sob a esfera de influência da União Soviética, ou seja, aqueles que tinham sido libertos do domínio nazi após a Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, recusaram a ajuda do Plano Marshall. Os países vencidos, nomeadamente a Itália e a Alemanha, também estiveram presentes no Plano Marshall. Podem ver em terceiro e quarto lugares. Atenção, nós já vamos ver o que é que este nome que a Alemanha ali tem quer dizer. Enfim, eles também fizeram parte do Plano Marshall. Portanto, a guerra terminou e agora, naturalmente, seguem um novo rumo, já, portanto, ao lado dos Estados Unidos e de todos os outros países que estavam já ao lado dos Estados Unidos. Há aqui a presença de um país com regime comunista, a Jugoslávia. A Jugoslávia tinha um regime comunista, mas não era um regime comunista sob a alçada da União Soviética. Por isso, considerou que, para seu bem, era bom aceitar o dinheiro do Plano Marshall. E, particularidade também, Portugal também recebeu dinheiro do Plano Marshall. O que significa que não só os países que estiveram em guerra tiveram direito a este dinheiro. Todos os países da Europa se podiam candidatar ao Plano Marshall. E Portugal foi então um desses países. Obviamente, por não ter estado em guerra e por ser um país relativamente pequeno, não levou assim tanto dinheiro como, por exemplo, o Reino Unido ou a França. Portanto, levou 50 milhões de dólares. Em alternativa, a União Soviética lançou o Comecon, Conselho de Assistência Económica Mútua. Portanto, isto funcionava de uma maneira um bocadinho diferente do Plano Marshall. Não tínhamos aqui propriamente a União Soviética a disponibilizar rublos, que é a moeda da União Soviética, para os seus aliados. Aqui havia uma ajuda mútua entre os diversos países sob a influência soviética, com o objetivo sempre, claro, do desenvolvimento da economia tanto da União Soviética como dos seus aliados. Paralelamente a isto, também foi criado o Comintern, ou seja, um órgão que tinha como objetivo tentar reunir todos os partidos comunistas do mundo. Chama a atenção, antes de passar ao slide seguinte, para esta caricatura. É uma caricatura soviética que representa um oficial norte-americano a colocar uma bandeira na Grécia. Ou seja, está a colocar-se numa posição estratégica junto a países que estavam sob a influência da União Soviética. Mas que acontecimentos é que marcaram o evoluir deste processo da Guerra Fria? Ora bem, vamos então fazer aqui uma breve cronologia desses mesmos acontecimentos. E vamos então até o ano de 1946. Um senhor do qual nós já falámos aqui, chamado Winston Churchill, que foi até 1945 o primeiro-ministro britânico,
Em 1946, e cerca de um ano depois da guerra ter terminado, nem tanto, ele fez umas declarações que ficaram para a história. Dessas declarações, eu retirei este excerto, que diz o seguinte: de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente europeu, obviamente. Ora, a expressão cortina de ferro foi a expressão que marcou este discurso de Churchill. O que é que ele queria dizer com cortina de ferro? O que é que vocês acham? Cortina de ferro. Será que isto é para ser levado à letra? Será que alguém construiu uma cortina de ferro em algures na Europa? Não me parece que fosse isso, não é verdade? E não foi mesmo. O que Churchill pretendia com estas declarações era dizer que não sabia o que é que se passava, tanto na União Soviética como nos países que tinham sido libertos do domínio nazi pela União Soviética. E ele demarcava, portanto, limitava esses países desta maneira: de Stettin, que fica aqui, ou seja, na fronteira entre a Alemanha e a Polónia, mas esta parte que está aqui da Alemanha era a parte que estava a ser desnazificada e desmilitarizada pela União Soviética e, portanto, ainda não foi contemplado por Churchill nesta sua delimitação, até Trieste, que fica aqui, portanto, na fronteira entre Itália e a então Jugoslávia, hoje em dia Eslovénia. Portanto, estas declarações marcaram, digamos assim, o início deste processo que vai ser conhecido exatamente como Guerra Fria. Ou seja, a existência de uma cortina de ferro que não nos deixa saber do lado de cá o que se passa do lado de lá. Mas, em 1948, tivemos então o primeiro grande acontecimento que marcou este processo da Guerra Fria. Ficou conhecido como o bloqueio de Berlim. Ora, lembram-se que a Alemanha foi dividida em 4 partes, tal como a cidade de Berlim, com o objetivo de desnazificar e desmilitarizar. Também devem-se lembrar que eu vos disse que isto não era um processo para sempre. Era temporário, enquanto o processo de desnazificação e desmilitarização estivesse a decorrer. Ora, considerou-se que em 1948 esse processo tinha terminado. E, consequentemente, estava na altura de reunificar a Alemanha e a cidade de Berlim. Só que houve um país que se recusou a que isso acontecesse por completo. Estou a falar, então, da União Soviética. E, por se ter recusado a que a sua zona se juntasse às outras 3 zonas, a partir desta altura passaram a existir 2 Alemanhas. A República Federal Alemã, que está aqui em tons de azul, que resultou da junção da parte francesa, parte britânica e parte norte-americana, e, por outro lado, a República Democrática da Alemanha, que correspondia à parte que tinha sido desnazificada pela União Soviética. O mesmo aconteceu à cidade de Berlim. Só que com uma particularidade. A parte da cidade de Berlim que se juntou, ou seja, a parte que era francesa, americana e britânica, estavam rodeadas da parte soviética por todos os lados. E por isso a União Soviética tentou que essa zona passasse para a sua esfera de influência, tendo em conta que estava isolada. E, mais do que isolá-la, bloqueou-a por completo. Fez um bloqueio terrestre, não deixou que nada passasse para essa zona da cidade. O objetivo era que ela acabasse por ceder, por não ter nada. Mas os americanos resolveram a questão de uma forma muito simples. Se os alimentos e tudo aquilo que é necessário não pode entrar por terra, vai entrar pelo ar. E então começaram a fazer-se pontes aéreas a unir toda esta zona da Alemanha a Berlim. Aqui temos uma imagem que representa exatamente isso. Vemos aqui um avião a chegar a Berlim, vai aterrar no aeroporto de Tempelhof, que na altura era o aeroporto da cidade de Berlim, e vemos aqui a população ansiosamente à espera que o avião chegue e esta gente está no meio dos escombros. Ou seja, a cidade de Berlim ainda está em ruínas. A cidade de Berlim ainda não foi reconstruída. E, portanto, isto significa que nesta cidade a miséria ainda abunda. Ora, perante isto, a União Soviética não teve outro remédio senão levantar o bloqueio. Portanto, o bloqueio durou cerca de 11 meses e em 1949 foi levantado. Pelo meio, o que nós vamos ver acontecer é a criação, por exemplo, de alianças militares. Aliás, a peça que eu vos mostrei fala disso. A criação em 1949 da NATO, que em português quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada entre os Estados Unidos e os seus países aliados. Portanto, uma aliança de caráter militar que imediatamente teve a resposta por parte da União Soviética, que em 1955
criou o Pacto de Varsóvia com os seus aliados. Da mesma forma, foram criados serviços secretos, agências secretas, com o objetivo de tentar promover e desenvolver a espionagem junto do outro bloco. Neste caso, a União Soviética criou o KGB e os Estados Unidos criou a CIA. E é desta maneira que entramos na década de 50. E entramos na década de 50 com o primeiro conflito militar após a Segunda Guerra Mundial. É um conflito regional, portanto, não é um conflito à escala mundial, e que teve como palco a Península da Coreia. A Península da Coreia fica no Extremo Oriente, faz fronteira com a China, pertencia ao Japão até ao final da Segunda Guerra Mundial e, depois da guerra terminar, foi dividida em duas partes. A parte norte foi entregue à União Soviética, a parte sul foi entregue aos Estados Unidos. Acontece que a parte norte acabou por invadir a parte sul, tentando que toda a Coreia ficasse sob o domínio da Coreia do Norte. Aí, a Coreia do Sul fez um apelo à ONU e os Estados Unidos acabaram por intervir nesta guerra. A Guerra da Coreia durou de 1950 a 1953. A Coreia, em 1953, permaneceu dividida, como, aliás, permanece nos dias de hoje, tendo como referência para essa mesma divisão o paralelo 38 que passa sensivelmente aqui. Ok? Ora bem, no ano em que a guerra terminou, 1953, faleceu Joseph Stalin, o líder da União Soviética, que foi substituído. E foi substituído por aquele senhor que se encontra ali à direita, chamado Nikita Khrushchev. Aqui temos Nikita Khrushchev. Ora, Nikita Khrushchev tinha uma mentalidade muito diferente de Stalin, ou seja, obviamente também tinha origem no Partido Comunista da União Soviética, mas via as relações internacionais de uma maneira muito diferente. Por isso, ele resolveu iniciar o diálogo com os Estados Unidos. O objetivo não era propriamente ganhar um aliado, isso seria um bocadinho difícil, mas era desanuviar um bocadinho as relações de tensão que existiam na altura. Por isso, costuma dizer-se que Khrushchev criou o princípio da coexistência pacífica. E aqui o temos, sabem onde? Nos Estados Unidos. Pois é, Khrushchev foi aos Estados Unidos e foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, aqui o temos, Dwight Eisenhower, antigo herói da Segunda Guerra Mundial, e que, entretanto, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aqui o temos a receber Khrushchev. Aliás, Khrushchev não foi uma única vez, só uma vez, aliás, aos Estados Unidos, repetiu, portanto, a visita ao país. E, realmente, durante o resto da década de 50, não podemos dizer que tenham existido grandes conflitos e grandes problemas no seio da Guerra Fria. Mas chegamos à década de 60 e as coisas mudam. E em 1961, temos então a construção do Muro de Berlim. E vocês de certeza que já ouviram falar no Muro de Berlim. Atenção, eu não estou a falar do bloqueio de Berlim. São coisas diferentes. Pode haver uma relação, mas são coisas diferentes. O bloqueio de Berlim ficou lá para trás, para a década de 40. O Muro de Berlim foi construído em 1961. Vamos tentar perceber porquê. Ora, lembrem-se, como eu vos disse, que a cidade de Berlim ficou dividida em duas partes, não é? Tal como a Alemanha. Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Só que a zona de Berlim Ocidental agora estava rodeado de Berlim Oriental e RDA, ou seja, República Democrática da Alemanha, por todo o lado. E também acontece que, desde o bloqueio de Berlim até 1961, muitas pessoas vindas de Berlim Oriental passaram para Berlim Ocidental. Porquê? Supostamente vivia-se melhor em Berlim Ocidental. E os números dizem alguma coisa. Ora, Berlim Ocidental era mais ou menos do mesmo tamanho de Berlim Oriental, mas 2/3 da população do total de Berlim viviam em Berlim Ocidental e apenas 1/3 em Berlim Oriental. Perante isto, de um dia para o outro, sem aviso prévio, as autoridades da RDA construíram um muro à volta de Berlim Ocidental. Isto significa então que agora, fisicamente falando, a cidade de Berlim estava definitivamente isolada. Para chegar lá,
tinha que haver uma autorização especial, isto falando naturalmente por deslocações terrestres. Os chamados checkpoint, que eram pontos de controle através dos quais unicamente as pessoas poderiam entrar então em Berlim Ocidental. E no ano seguinte houve outro incidente conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. Cuba, que é uma ilha situada, portanto, ali nas Caraíbas, junto aos Estados Unidos, a menos de 100 km da costa da Flórida, e que em 1959 conheceu uma revolução que levou ao poder este senhor que aqui está, chamado Fidel Castro. Acontece que Cuba, antes desta revolução, era uma aliada dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos viraram as costas a Fidel Castro. E ele virou-se para quem? Para a União Soviética. Ora, a União Soviética esfregou as mãos de contente, tinha agora um aliado a menos de 100 km dos Estados Unidos e aproveitou para instalar lá mísseis. Claro que os Estados Unidos reagiram. Reagiram e há quem diga que durante uns dias a Terceira Guerra Mundial teve quase para ter início. Mas foram 7 dias de intenso diálogo entre as autoridades dos dois países que terminou então com a União Soviética a retirar os mísseis de Cuba. E o último incidente que vos vou falar é a Guerra do Vietnã, que foi tão explorada por Hollywood, tem tantos filmes sobre este assunto, mas referindo agora muito rapidamente o que é que se passou e falando da localização geográfica do Vietnã, que fica na Indochina, ou seja, no Extremo Oriente, abaixo da Coreia, muito abaixo da Coreia, mas aqui a história é muito parecida com a da Coreia, ou seja, temos um Vietnã dividido em dois. A parte norte é comunista, a parte sul não é comunista. A parte norte invade a parte sul e a parte sul vai ter a ajuda dos Estados Unidos para tentar que o avanço do norte não se efetue. O desfecho é que é diferente. Esta guerra vai durar cerca de uma década, entre 1964 e 75, e os Estados Unidos aqui não vão ter sorte. Os Estados Unidos vão ter que abandonar o Vietnã com uma derrota. A única que existe até hoje na história norte-americana em termos militares. Ora, isto é, assim, de uma maneira geral, uma visão do que foi a cronologia de alguns dos acontecimentos da Guerra Fria. Agora, falando de outros aspectos que também estão relacionados com a Guerra Fria. A corrida ao armamento, ou seja, se a Guerra Fria é caracterizada por uma enorme tensão entre dois blocos, é normal que haja aqui um receio de uma guerra. Aliás, nós vimos acontecimentos que estiveram à beira de dar origem a uma guerra. Isto significa, então, que os países, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, vão disponibilizar muitas verbas do seu orçamento para a construção de armas, das quais destacamos naturalmente os mísseis. Aqui estão referidos os mísseis intercontinentais, também conhecidos como mísseis de longo alcance, que era uma das referências no armamento durante o período da Guerra Fria. Por outro lado, também foi nesta altura que se iniciou a chamada exploração do espaço. Era também uma forma de mostrar o desenvolvimento científico e tecnológico que tanto os Estados Unidos como a União Soviética conheceram durante este período. Ora, isto levou a que fossem colocados satélites no espaço, a que o homem fosse pela primeira vez ao espaço, à Lua, ou seja, houve missões norte-americanas à Lua, e em 1975 vai ocorrer algo que, se calhar, ninguém estaria muito à espera que acontecesse. Uma missão norte-americana encontra-se com uma missão soviética no espaço. A missão Apollo 18 encontra-se com a missão Soyuz 19. E durante 2 dias estão juntos. Enfim, para mostrar que até haveria alguma boa vontade no diálogo entre as duas partes, terá sido provavelmente o grande objetivo de promover este encontro no espaço. Em suma, ou seja, fazendo aqui uma síntese daquilo que nós estivemos a falar até ao momento, podemos então neste esquema ver essa mesma síntese, partindo do princípio então que houve uma Segunda Guerra Mundial que terminou numa certa altura com a vitória dos aliados. E aqui temos 2 desses aliados, não é verdade? De um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas o fim da Segunda Guerra Mundial veio mostrar as diferenças existentes entre ambos e essa aliança que existiu até então desaparece. Para dar lugar a quê? Àquilo a que muitos chamam como um mundo bipolar, ou seja, com 2 polos. O polo que é liderado pelos Estados Unidos e o polo que é liderado pela União Soviética. O polo que é liderado pelos Estados Unidos
tem como referência, então, a sua economia capitalista, tem como referência também o seu regime democrático e liberal, e teve como dois elementos que foram fundamentais para mostrar a força dos Estados Unidos no pós-guerra, a construção do Plano Marshall, de caráter económico-financeiro, e a fundação da NATO, de caráter militar. Da mesma forma, do lado soviético, como a base socialista, foram criados o Comecon, que foi então uma reação ao Plano Marshall, e o Pacto de Varsóvia, que foi uma reação à NATO. Portanto, o primeiro de caráter económico-financeiro, o segundo de caráter militar. E desta forma, o que nós vamos ver existir é, por um lado, a hegemonia, ou seja, o domínio, a preponderância dos Estados Unidos no chamado mundo ocidental, que é constituído, então, sobretudo pela chamada Europa Ocidental, embora naturalmente também existam países que não façam parte dessa Europa Ocidental. Eu lembro, por exemplo, no que diz respeito à NATO, o facto da Turquia fazer parte da NATO. E, por outro lado, a influência da URSS, da União Soviética, nos chamados países do leste europeu. Portanto, os tais países que, segundo Churchill, estariam na chamada cortina de ferro. Ainda não falámos aqui do nome deles, mas eu posso falar agora de alguns dos países que faziam parte do chamado leste europeu. Por exemplo, além da RDA, a Polónia, a Hungria, a Checoslováquia, a Roménia e a Bulgária. Seriam então alguns desses países. Ora, então, depois de termos feito esta síntese da matéria da aula de hoje, vamos então passar ao desafio para a próxima aula. Mais uma vez, estamos aqui perante três questões que vos são colocadas. A primeira refere o que distingue cada um dos blocos que se formaram após a Segunda Guerra Mundial. Pronto, então tivemos a aula inteira a falar sobre a existência de dois blocos. Um liderado pelos Estados Unidos, o outro liderado pela União Soviética. Ora, vimos logo no início da aula, num pequeno esquema, quais eram as características do bloco liderado pelos Estados Unidos e quais eram as características do bloco liderado pela União Soviética. Lembrem-se daquilo que foi dito no início da aula e tentem então responder à pergunta número 1. Pergunta número 2. É uma definição. Define Guerra Fria. Ela não apareceu escrita aqui em lado algum, mas eu falei dela. E será que então, vamos lá relembrar, será que a Guerra Fria foi uma guerra convencional, uma guerra como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial? Ou será que o nome guerra aqui não se refere propriamente a um conflito de caráter militar, exclusivamente militar, como foi a Segunda Guerra E fria porquê? A utilização da expressão fria aqui tem a ver com o quê? Tentem lá lembrar, se calhar até tem alguma coisa a ver com a resposta à questão anterior, à existência de blocos, se calhar a resposta poderá ir por aí, portanto tentem lembrar-se disso. E por fim, a terceira e última questão. Caracteriza os objetivos e as formas de atuação dos serviços secretos americanos. Ou seja, nós falámos aqui de duas agências que foram criadas e que tinham como objetivo tentar promover algo junto do adversário, do outro bloco. Ora, como é que eles atuavam? Qual era o tipo de iniciativas que eles criavam junto do adversário? Dou-vos aqui uma pista. Existem uns filmes uma série de filmes começaram a ser feitos na década de 50 e que tinham como protagonista um senhor chamado James Bond. O 007. Hoje em dia, quem olha para ele não diz que tem alguma coisa a ver com isto, mas olhem que os primeiros filmes, se forem aos primeiros filmes, verão que se inseriam muito nesta temática que nós estivemos hoje a falar. Enfim, claro que em termos técnicos, como devem calcular, não são como os de hoje, porque já têm 50 anos ou mais, têm mais de 50 anos, mas de qualquer maneira é sempre interessante ir ver esses filmes, porque eles são de muito boa qualidade. Pronto, aqui fica então o desafio para a próxima aula. Nós, na próxima aula, vamos regressar a Portugal. Ou seja, vamos falar da história do nosso país. E vamos, desde a década de 30, por aí afora, durante 2 aulas, até quase à atualidade. Até lá, fiquem bem.